E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar pra vocês como foi o processo de adaptação aqui nos Estados Unidos. Como que eu me adaptei? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas vamos deixar de enrolação e vamos começar com o vídeo. Vamos começar do começo. Assim que eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira dificuldade foi a língua, obviamente. No começo, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu já comecei direto indo pra faculdade pra aprender inglês. Ou seja, eu não senti muito, porque tudo era muito novo, tudo era muito interessante. Eu tava aprendendo uma língua nova, conhecendo gente nova, né, certo? Na faculdade tinha gente de todos os países e bem no começo, as únicas pessoas que eu tinha amizade, entre aspas, eram as pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que eu, que estavam lá para aprender. Ou seja, as pessoas que eu conversava tinham inglês ou similar ao meu, ou até pior. Ou às vezes um pouco melhor. Era muito legal porque a gente treinava junto. Então tinha gente que eu conversava da Arábia, da China, da Coreia, do Japão, do Peru. E como o nosso nível de inglês era meio parecido, então a conversa ficava ali, né? Naquele mesmo nível, e a gente aprendia junto. Então no começo eu não senti muito, porque tava tudo muito novo, tudo muito empolgante, sabe? Eu tava com muita vontade de aprender o inglês e de conhecer gente nova. Então assim, no começo foi bem tranquilo por causa disso, porque tava tudo muito novo. E aí passou-se um tempo. É aí que as coisas começam a ficar diferentes, porque passa um mês, passa 2 meses, aí começa a bater a saudade, especialmente quando você viveu a vida inteira em outro país, você começa a sentir falta dos seus amigos, você começa a sentir falta da sua família, né? Você começa a se sentir um pouco pra baixo. Eu acho que o que ajudou muito é que eu já tinha família aqui. Eu acho que se eu tivesse vindo completamente sozinho, ia ser um pouco mais difícil, mas porque eu tinha minha irmãzinha, eu tinha minha madrasta, eu tinha meu pai pra trocar uma ideia, pra conversar quando eu tava me sentindo um pouco sozinho, me ajudou muito, né? Então, esse é um quesito que vocês têm que pensar muito antes de se mudar, porque uma hora ou outra, depois de uns meses, vai bater uma solidãozinha, vai bater uma depressãozinha, você tem que se manter forte, tem que manter um foco, eu acho que o que me ajudou a passar por essa fase foi que eu tava muito focado, eu queria muito, tava com muita vontade de fazer acontecer, de aprender, e eu tava com uma gana muito grande que acabou superando a parte de que eu tava me sentindo triste, da saudade, de querer, do sentimento de querer voltar, entendeu? Então se você tá planejando vir para os Estados Unidos, você tem que estar preparado, tem que estar com muita vontade, tem que ter foco. Depois disso, eu conheci uns brasileiros, 2 brasileiros para ser bem específico, que moravam aqui na minha cidade, que iam pra faculdade. Isso foi muito bom, porque ter gente que fala sua língua, você se sente mais confortável para conversar, ter alguém que entende de onde você veio, que tem a mesma cultura da sua, é muito bom. É muito bom ter amizades brasileiras, isso te ajuda muito, te dá um sentimento de conforto, né, de trocar ideia, de ter a mesma cultura, de gostar da mesma comida, das mesmas coisas, conversar de futebol, o que for. Mas tem um porém nesse quesito. Eu não queria ter muita amizade com muito brasileiro. Por quê? Porque eu não sabia inglês. Não porque eu não gosto de brasileiro, não. Simplesmente porque eu não sabia inglês. E eu não podia ficar falando português. Então a regra era, quando eu tava com meus amigos, só a gente conversava em português. Se tivesse alguma outra pessoa, a gente ia conversar só em inglês, tá ligado? Por mais que eu falasse um monte de besteira, às vezes eu perguntava pra eles em português como se fala tal coisa aí em inglês, mas a gente só conversava em inglês, tá? Então assim, ter amigos brasileiros é bom, tá? Especialmente quando você tá num país novo, isso te ajuda muito, mas tenta não ficar enfiado. Se você veio pra aprender o inglês, tenta não ficar enfiado no meio de brasileiro, porque senão você não vai aprender nada, tá? E se você tiver alguns amigos brasileiros, conversa em inglês com eles, tá ligado? Se o inglês deles for melhor que o seu, melhor ainda, porque você vai aprender muito, porque você tá conversando com uma pessoa que tem um sotaque parecido do seu, é mais fácil de entender, você pode perguntar caso você tenha alguma dúvida, entendeu? Então usa os seus amigos brasileiros como uma vantagem, tá? Não faça isso uma desvantagem. Não fica enfiado no meio de brasileiro conversando só em português, porque isso não é bom, tá? Fato interessante, 85% dos brasileiros que moram na América, que moram em comunidades brasileiras, não sabem falar inglês. Se você tá planejando vir para os Estados Unidos,
Aprenda a falar inglês. Se eu não soubesse inglês, eu não ia ter metade das oportunidades que eu tive aqui nos Estados Unidos, tá? Eu tô falando de emprego, eu tô falando de conhecer gente nova. Você tem que saber falar inglês, tá? Uma outra coisa foi que... Como que foi o trabalho? Conseguir trabalho, né? As primeiras entrevistas ali, o nervosismo... é diferente. O que é diferente daqui dos Estados Unidos pro Brasil? A gente vai começar com uma entrevista. Aqui, você... Geralmente, tá? Geralmente você vai fazer entrevista com o gerente. Se for um emprego mais casual, geralmente você vai conversar com um gerente e vai trocar uma ideia com ele, ele vai te fazer umas perguntas básicas e vai ser bem tranquilo. Se for uma empresa grande, geralmente você vai ter algum processo para chegar na parte, até chegar à parte de ser contratado. E quais são esses processos? A primeira parte vai ser uma conversa com a pessoa responsável em contratar. Segunda parte vai ser um teste. Geralmente você vai ter um teste de QI e um teste de habilidades gerais. E depois você vai para a entrevista de emprego com o chefe que vai decidir se você vai ser contratado ou não. Uma coisa que eu achei bem diferente aqui também, que foi difícil de me acostumar, é como eles pagam, como é feito as folgas e como é o salário aqui. Por quê? Porque o salário aqui nos Estados Unidos não é o salário mensal que a gente está acostumado no Brasil. Aqui o que eles fazem, eles te pagam por horas trabalhadas. Geralmente você vai ter 40 horas por semana, 80 horas a cada 2 semanas, e você vai ser pago de 2 em 2 semanas, tá? Esse é o mais comum, não é uma regra. Existem sim contratos que são mensais, se você tem um salário normal, mas o normal é você trabalhar por hora, receber por um valor pelas horas e trabalhar 40 horas por semana, no emprego de segunda a sexta, 8 horas por dia, certo? Folga. Aqui você não tem folga, que nem no Brasil. Aqui você tem os feriados e é isso. Se você precisa de uma folga, você tem que ligar para o seu gerente, avisar eles o que está acontecendo, e aí você tira um dia para resolver suas coisas. Se você tá doente, você tem que ligar, falar tô doente e não vou poder ir, blá 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 blá. Aqui eles são muito mais mente abertas com a questão de você precisar fazer uma coisa, tipo, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, não vai dar pra eu trabalhar hoje. Eles são mais maleáveis nesse sentido, justamente porque não tem muita folga. Aqui não funciona desse jeito. O que tem aqui é que você tem que pedir com antecedência para ter uma folga. Tipo assim, eu preciso de uma semana sem trabalhar. Eu tenho que fazer uma notificação para o meu gerente 2 semanas antes, explicando que eu vou precisar dessa semana inteira sem trabalhar. Ou seja, tem algumas coisas que são diferentes na questão de folga aqui nos Estados Unidos, que é um pouco estranho no começo, é um pouco difícil de se acostumar, mas depois que você pega o jeito, depois que você entende a mentalidade deles, fica tranquilo. Amigos americanos. Esse é um tópico legal de se falar, porque muita gente acha que americano é uma pessoa fria, é uma pessoa que não gosta de imigrante, que tem preconceito com tudo, que não vai querer ser seu amigo. E na minha experiência pessoal, eu vivi uma experiência completamente diferente. Eu fiz muitos amigos aqui, americanos, muito legais, muita gente boa, que me ajudaram muito a aprender inglês, super pacientes comigo. Muito pelo contrário do que todo mundo fala, eles foram super abertos à minha cultura. Eu tenho um amigo que tem playlist de funk no celular, que tem playlist de rap brasileiro no celular. Eles sempre estavam interessados em saber, perguntar como que era no Brasil, como que é a diferença de tal coisa pra tal coisa, como que era lá. Eu ensinei pra eles a falar palavrão em português. Então assim, eu fui acolhido muito bem. Eu acho que se você vem para os Estados Unidos pensando que você não vai ter amigos americanos, eu acho que você tá perdendo a oportunidade de conhecer pessoas legais. Não vem pra cá com essa mentalidade fechada de que americano é tudo preconceituoso, é tudo frio, que eles não vão gostar da gente, que isso é errado, tá? Não tô dizendo que isso não acontece, eu só tô dizendo que você tem que ser aberto para todas as oportunidades. Você tem que conhecer todo mundo, conhecer a cultura no total. E se privar de fazer amigos americanos eu acho que é um erro, porque na minha experiência foi bom, eu aprendi muito
sobre a cultura deles, eles aprenderam muito sobre a minha e o meu inglês melhorou muito só de ter amigos americanos. O bom de morar em outro país é que você acaba aprendendo outras línguas, certo? Como aqui tem muito estrangeiro, eu acabei aprendendo espanhol de tabela, trabalhando na cozinha. Venha com a mentalidade de que você vai aproveitar ao máximo, conhecer o máximo de pessoas. E tenha foco, vontade e gana, que a sua adaptação vai ser tranquila, como a minha. Óbvio que eu sinto falta do Brasil, tem muita coisa que eu sinto falta do Brasil, mas o resto foi bem tranquilo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no meu canal e até a próxima.